poucas vezes. Não, primeiro assim, a questão do livro, sem dúvida nenhuma, isso é um projeto, a ideia, né, só para resgatar um pouquinho, em 1995, o Augusto foi assumir lá o gabinete, na chefia do gabinete do Marcelo Deda. E eu fui para Brasília acompanhar a votação da LDB, pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, e nos reencontramos. E foi dali que a gente começou a sonhar, a, de novo, fazer e escrever. Então, desde 95, que a gente passou a ficar muito próximo. Quem não sabe, Augusto é padrinho de meu filho. E quando foi em 2011 que eu fui morar em Brasília, em função da visita deste, que entrou no meu Facebook e falou assim: Ana, eu estou indo a Brasília numa reunião, vamos encontrar um pouco? Aí eu falei: Augusto, Vitor está chegando, vamos. Aí marcamos no Armazém do Ferreira, aquela foto onde, lá naquele shopping mais afastado, que veio Toffoli, veio Jackson Tony, quem? Chambinho estava, não, foi uma mesa, Paula estava, né? Tinha várias pessoas que estavam trabalhando em Brasília, né? Langoni foi isso. Foi um encontro de chapa branca, era quem estava no governo. Fizemos uma reunião ali naquela mesa e foi dali que eu peguei os Facebook de todo mundo e montei o grupo no Facebook, que começou com 30, 40 pessoas, que eu tinha como amigo do Rio e fui botando, e que hoje tem quase 500, 600 pessoas ali naquele grupo. 700, tem. E tem 90 na lista lá pedindo para entrar, mas que eu olho, se não foi indicado por vocês, se não tem histórico, eu não coloco para dentro. Mas tem mais gente administrador, não estou sozinho, eu botei mais gente lá depois. Bom, aquilo ali gerou, e eu e Augusto, como vinha desde 95, eu não sei onde foi parar, mas eu tenho um caderninho com um monte de cópias que sumiu, inclusive, não está em nenhuma das minhas bolsas, então não sei se ele dançou aí nos caminhos da vida, onde tinha todo os recortes, tudo da minha época da Uni. Estou falando sério, gente, depois se alguém viu, porque não está naquelas bolsas, depois Marco vê se ficou lá na tua casa de alguma forma, porque ficou naquelas bolsas todas que foram. Aquilo tem um valor simbólico. Então, a gente estava discutindo isso. E quando teve, no governo do Lula, um apoio para a memória, que a Uni fez, a Petrobras, aliás, o Augusto foi em cima, eu fui no relançamento do livro do Arthur Poner, que é onde eu vi o livro, que ele transformou a nossa gestão em 3 parágrafos. Parágrafo do Valmir dizendo que foi Valmir. Parágrafo do Juliano dizendo que foi Juliano presidente. O terceiro parágrafo dizendo que o Langoni, sem citar absolutamente nada do que aconteceu. Eu lembro que eu, na cara dele, com o Lindbergh do lado, eu falei: isso tá uma merda, isso porque você apagou a história. Criou uma comoção ali no ambiente. Porque é um absurdo o que o cara fez. Então, mais uma vez, a gente falou: a gente tem que fazer. Por que a ideia, em 2015, que a gente se encontrou em Campinas, veio de ser aqui no Rio? Porque eu acreditava que a sede da Uni nova ia estar pronta. Porque naquela época que a gente se reuniu lá, tinha saído a grana para fazer. Inclusive, eu estava pelos Correios negociando alugar o prédio que estava sendo construído. Eu já tinha visto a planta, eu já tinha visto como é que ia ficar, um puta teatro. A ideia deles era alugar o restante do prédio e eles estavam tentando que uma estatal alugasse coisa. E eu estava tentando que os Correios alugasse para aqueles aluguéis de 50 anos, né? Para poder fazer isso. Então eu vi a planta, vi o projeto e eu acreditei, porque a previsão era que para as Olimpíadas estivesse pronto. Entendeu? E acontece que até agora não foi. Então, assim, eu corroboro com a ideia de que assim que esse prédio esteja pronto, a gente tem um espaço, porque é importante envolver. Por quê? E aí eu, segundo, para não ser longa aqui. Acho que tem 2 elementos. Um, a necessidade memória histórica, que a gente já viu o e-book, mas só que não é só, a gente até achou que com R$800 a gente fazia, a gente descobriu que não era, precisa de uma grana, não é uma coisa, não é só o e-book, tem uma produção envolvida na história, entendeu? E quanto... Exato, que às vezes fica. Então,
a Claudinha desenvolveu lá a ideia, a gente tentou fazer um esforço, pediu para pessoas escreverem e, infelizmente, poucos de nós produziram dentro do prazo. A gente está desde março na tentativa, que a ideia era ter o lançamento do livro aqui. A gente mandou para a Fundação Perseu Abramo o projeto, pedindo apoio, que simplesmente foi dito que o orçamento de 2017 já estava estourado e que não tinha condição. Então, a gente viu que estava inviável, porque a gente não tinha recurso suficiente para poder bancar o projeto. Então, eu acho que a ideia do livro, eu acho que ele tem um papel, que é do ponto de vista de memória e história, tá certo? O outro, que eu acho que vai no caminho do que o CEPIC, que o Juliano está falando, tem um outro papel político, do meu ponto de vista, que é isto, e que eu acho que é isto aqui mesmo, entendeu? Não é aqueles 600, 700 que estão no grupo. É um coletivo de pessoas que alguns mantêm identidade com o PT ou não, outros estão estranhando, outros não sabem nem se é isso, né? Que é fazer uma recuperação, não é histórico, político, na realidade é política sobre uma forma de fazer política. Porque isto que a gente está enxergando no momento, eu pelo menos estou no meio ambiente acadêmico, né, e eu vejo assim, é que o grande problema desse crescimento da direita fascista que a gente vê, tem também no seu embrião a palavra mais doce, mas assim, completa esfrangalho que está à esquerda. Talvez nos outros estados isso não esteja tão claro, mas aqui no Rio de Janeiro, com uma força de um setor do PSOL, que, peço desculpas para quem seja afiliado a esse partido, é hoje pior que o DN do passado. Pior do que o PT em 80. Assim, é uma juventude conservadora na prática política, que pode ter um discurso do ponto de vista de gênero, de liberdade sexual, de não sei o quê, mas que na hora H da política é completamente antissolidária, anti-individualista, é algo assim absurdo, você não tem noção. Eu estou numa unidade que é PSOL do cabelo do filho, e eles se comem, um derrubando o outro, se comem de destruição, da antropofagia. A disputa intensa de destruição, de desqualificar a professora, assim, que é de renome. Eu tenho divergência com a professora, mas o que a moçada estudantil está fazendo com a Débora é algo, assim, absurdo. Sem solidariedade, imagina, era enquadrado na minha época. Aí, ó, tu vai perseguir a professora. Então, isto é um elemento que eu quero dizer, assim, como que do ponto de vista da esquerda, há muita falta de solidariedade, e essa questão, inclusive, do Zé Dirceu passa por isso. A questão da Dilma passa por isso, né? Eu não gosto da Dilma, a Dilma era um animal, então morreu, não quero mais saber. Então, aconteceu isso. Aqui no Rio, Dia das Mulheres, 8 de março, no grupo de mulheres do PT, não podia falar o nome da Dilma. Podia falar o nome da Dilma. É página virada. Então, essas coisas é que a gente tem que recuperar, que eu acho que a nossa geração, e eu peço desculpa falar demais, porque eu fiquei responsável por muita infra, não tive cabeça para fazer intervenções. Então, agora é o momento. Acho que a gente tem uma experiência de confraternização, de solidariedade, de respeito às diferenças, de saber que a gente tinha grupos e correntes diferentes, mas que a gente tinha que construir a unidade. E que significava que, em determinados momentos, tinha que voltar um pé para trás e para depois ir para frente. Isso é que está faltando nessa geração hoje, de todos os partidos, de todas as correntes, e que a gente tem essa contribuição para dar. É isso.